Fala pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Diogo Luigi e hoje a gente vai para um papo um pouco diferente. Eu quero trazer um pouco de informação acerca daquele famoso tipo de exame que seu médico ou outros profissionais de saúde tanto pedem, mas muitos ainda não sabem como ver aquilo. E eu, como profissional da saúde, tanto na área de nutrição e de treinamento, trabalhando na parte esportiva e na parte clínica, vou tentar trazer de modo prático aqui um pouco de uma visão que você já pode ter, começando pelo clássico hemograma. Antes de começar a falar sobre hemograma, é importante deixar claro que isso é um tipo de exame de sangue. Muita gente acha que hemograma é exame de sangue, basicamente. Eu vou fazer um hemograma. E ela acha que já vai vir testosterona, vai vir colesterol total, vai vir tudo que é marcador. Mas não, pessoal. No hemograma, a gente vai verificar os glóbulos vermelhos, eritrócitos, e o seu leucograma, os glóbulos brancos. Dito isso, vou deixar uma ilustração aqui para vocês, de como é possível ver o sangue após uma centrifugação. A gente consegue ver o plasma, as plaquetas, e a gente chama isso de plaquetograma. As plaquetas que basicamente são responsáveis pela coagulação. Aí a gente tem os leucócitos, famoso leucograma, que basicamente a gente consegue verificar ali uma função de defesa do organismo. É a parte branca ali do seu sangue. E por último, a gente tem as hemácias, que vão atuar principalmente ali no transporte de oxigênio e gás carbônico. E vamos começar falando das hemácias, que a gente também pode chamar de eritrócitos. Dentro delas, a gente vai ter uma proteína chamada hemoglobina e dentro o famoso ferro. E falando um pouco das hemácias, uma curiosidade é que elas diminuem conforme a gente envelhece. E o processo de produção e maturação das hemácias chama eritropoiese. E geralmente ele vai ocorrer na medula óssea. E em casos de anemia, que eu ainda vou citar aqui, pode estar ocorrendo também no fígado, no baço. Quando a gente tem uma diminuição na contagem de hemácias, a gente tem eritrocitopenia. Quando a gente tem um aumento muito exacerbado na produção desses glóbulos vermelhos, a gente tem uma condição que chama poliglobulia. Vocês vão ver que algumas vezes eu vou estar falando sobre algumas condições clínicas, doenças que podem ser observadas aí pelo profissional da saúde que está te acompanhando. Então não estou falando que você vendo isso aqui já vai ter todo o conhecimento para estar avaliando um hemograma. Porém, eu acho sim importante que você saiba minimamente para que isso serve e ter, sim, alguma noção do que cada marcador pode significar. E também saber filtrar bem o profissional que está te acompanhando, se ele se atenta em todas essas variáveis. Tanto aqui no hemograma, tanto em outros vídeos que eu posso fazer sobre leitura de exames. E lembra da hemoglobina, aquela proteína que está presente nas hemácias? Então, e dentro tem ferro. O ferro dela se liga ao oxigênio e aí ocorre o transporte desse gás tão importante para a gente, que é o O2. E aí a gente tem o VCM, que é o volume corpuscular médio. Por que isso é importante, basicamente? Ali a gente vê o tamanho das hemácias. E por que isso seria importante? De modo geral, quando se observa esse marcador abaixo de 80, a gente vai ter uma deficiência de ferro ou até uma talassemia. Sobre essa deficiência de ferro, a gente vai chamar de anemia microcítica. Se tiver acima de 100, pode significar uma deficiência de B12, um hipotireoidismo, doenças hepáticas ou até mieloma múltiplo. Continuando, a gente tem o HCM, que é a quantidade média de hemácias. Se você for ver a foto ali, até a cor acaba mudando, dependendo ali dessa quantidade. Se a gente tem um HCM muito elevado, ou seja, uma hipercromatose, isso pode significar uma cirrose, que é um paciente que está passando por um processo de quimioterapia, alcoolismo ou tem até hepatite. E quando a gente tem esse marcador muito baixo, a gente tem um quadro de hipocromatose, que pode significar uma talassemia ou uma esferocitose hereditária. Agora, rapidamente, com esses dois marcadores, como que a gente pode interpretar, analisando ali os valores deles em conjunto, basicamente? Se está macrocítico, ou seja, um VCM alto, e hipocrômica, ou seja, com CHCM baixo, então a gente tem um volume corpuscular médio, dessas hemácias ali aumentado, e a gente tem uma quantidade média dessas hemácias diminuído. Eu sei que é muita sigla, muito nome,
Então, tentar facilitar aqui. A gente pode interpretar um processo de anemia regenerativa. Se a gente tem um VCM muito baixo, ou seja, microcítica, e um CHCM normal, isso pode significar uma deficiência de ferro. Se a gente tem um VCM abaixo, isso pode significar uma deficiência de ferro. E por último, se a gente tem um VCM baixo, microcítico novamente, em conjunto com um CHCM baixo, isso também pode significar uma deficiência de ferro. E aí a gente tem o hematócrito, que seria a razão das hemácias e do plasma. Então, se você vê marcando o hematócrito de 50, por exemplo, isso significa que a cada 100 ml do seu sangue, 50% é composto por hemácias. E um hematócrito aumentado, principalmente por estar associado a uma maior viscosidade no sangue, um quadro de hipertensão arterial, representa um aumento de risco para doenças cardiovasculares. Mas claro, também pode acontecer de pessoas terem hematócrito baixo. Por exemplo, você já ouviu falar que pacientes que estão em hemodiálise, com problemas renais graves, tomam eritropoetina? Isso acontece porque um paciente em hemodiálise tem deficiência na produção de eritropoetina. O rim acaba não liberando ali através da adrenal. E isso acaba abaixando o hematócrito. Então eles tomam eritropoetina justamente para estar tentando ajustar isso. E também a gente não pode deixar de citar o RDW, que é basicamente a variação no tamanho dos eritrócitos. E alterações do RDW podem ter relação com diversas condições clínicas. A gente pode estar citando uma anemia, hemoglobinopatia, hemorragia, até gravidez e também uma deficiência ali na medula óssea. E bom, pessoal, tem mais 2 pontos que seriam muito interessantes eu estar abordando. E é claro, a parte de glóbulos brancos. Se vocês tiverem interesse, comentem aqui embaixo que eu vou estar comentando. E também eu posso fazer um vídeo só focado em anemia. Esse assunto dá para ir por vários lados, Ali a gente vai falar sobre vitamina B12, o ácido fólico, vitamina B9, os tipos ali de anemia, que vão desde ali megaloblástica, da ferropriva, da falciforme. Então também dá para eu falar, inclusive até de intervenções nutricionais, afinal, eu sou nutricionista, então aí a gente vai até para uma parte um pouco mais prática. Aqui a gente ficou bem na teoria. E pessoal, quero aqui mostrar também, que você que é um nutricionista e que principalmente pretende atuar na parte clínica, ou até que não deseja focar nisso, mas eventualmente você vai se deparar ali com exames de sangue dos seus pacientes e você já pode estar tendo um bom norte do que pode ser feito, às vezes até encaminhar para um outro profissional. Eu também sou profissional de educação física, existem diversos marcadores que vão ser muito influenciados ali também pelo treinamento, além da dieta, Então tem essas 2 áreas aí que vão ter grande influência, então é muito importante que você, profissional da saúde, claro, além de médico, além de enfermeiro, além de biomédico, além de farmacêutico, tenha um básico entendimento ali de uma leitura de exames. E claro, eu podia ter falado muito mais coisa de cada marcador aqui, mas aí o vídeo ia ficar enorme e também tudo acaba não sendo tão simples ali, muitas vezes numa prática clínica. Cada doença, condição clínica que eu citei aqui dá pra gente ir por vários caminhos e tudo tem que ser avaliado, muitas vezes com mais de um marcador. Às vezes eu cito, isso pode ter relação com tal condição, mas a gente ainda vai avaliar diversas outras características ali, junto com outros marcadores, ou até ali da fisiopatologia do paciente. Então é importante deixar isso bem claro. E, pessoal, agora falando rapidamente, aqui na descrição tem o link para minhas outras redes sociais. Lá você vai estar mais por dentro da minha rotina. Eu faço vídeos mais objetivos, posto com mais frequência. E no link da bio, também nas outras redes sociais, vai ter o link direto para você estar entrando em contato comigo para saber sobre o meu acompanhamento, que inclui a parte dietética e inclui a parte de treinamento, para que você, com saúde sempre, de modo sustentável, prático e individualizado, seja acompanhado, não simplesmente receba planilhinhas de dieta e treino e seja abandonado, que tudo esse contexto de saúde não seja acompanhado. Inclusive você que tem condições clínicas, patologias, um acompanhamento é muito importante para que você entenda que isso não é um impeditivo para você estar chegando no seu objetivo na sua melhor versão. Então contem comigo, o link
vai estar aqui embaixo. Não deixem de conferir os outros vídeos, eu vou estar deixando 2 vídeos anteriores, um sobre como controlar a sua glicemia e um outro falando sobre endometriose. Então, se você curte aí a parte clínica, bom, 2 pratos cheios. E são 2 um pouco mais práticos do que esse aqui, beleza? Se inscreve no canal porque vem muito conteúdo bom por aí. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.